Que agonia. Você postou um vídeo ontem. Postou um vídeo não, você deu um RT comentado num vídeo do Márcio Braga chorando na reunião do grupo do Maurício Gomes. E gente comentando embaixo. Assim, este velho, este decrépito, ele não pode voltar nunca. Porque isso é um safado, isso é um pilantra. Cara, volta ao ponto. Eu não sou mais Flamengo que ninguém. Embora em determinado período da história, muita gente que era de organizada fala assim, pô, eu sou muito Flamengo, eu tô no Maracanã sempre, eu faço isso, faço aquilo. Enfim. Não acho que há diferença de rubro-negrismo. Mas se tem alguma coisa que você pode fazer pelo Flamengo, você, sem sair de casa, sem frequentar o estádio, é você tomar conhecimento da história do clube. Não tem condição você se dizer Flamengo e você falar que o Márcio Braga é um merda. Irmão, por favor. O mínimo que eu vou falar é que você não é Flamengo. O mínimo. E, como eu comentei lá no seu perfil, o dia que imbecil voar, a gente nunca mais vê o sol, né? A quantidade de gente burra, caralho. Ninguém sabe da FAF, ninguém sabe que o Márcio Braga... Se o Flamengo... Chegou. Já chegou o carregamento. Chegou incrível. o lanche feito por um botafoguense. Eu só respeito porque o dono do empreendimento está aqui. Que se der merda também, o couro vai comer. Essa é a verdade. Eu gostaria de tomar uma vacina amanhã. Aparentemente eu estaria no trono, né? É isso. Aí é foda. Mas se você não sabe que o Márcio Braga... Se você não sabe, pela história do Márcio Braga, sobre a FAF, se você não sabe que o Márcio Braga foi o cara que começou a permitir não só o Flamengo, a todos os clubes, a ganhar dinheiro com transmissão do futebol na TV... se você não sabe da história do Márcio Braga, irmão, você não é Flamengo. E tem outra. As pessoas atribuem a frase acabou o dinheiro ao futebol do Flamengo. Sendo que aquela frase que todo mundo conhece, aquele vídeo repetido à exaustão, é sobre os esportes olímpicos. O Márcio Braga justamente entra para sanear aquela merda ali e fazer com que o Flamengo não caia. Que o Flamengo sobreviva no futebol. Mas enfim, o cenário é dantesco, né? De desconhecimento, de falência moral da arquibancada, das organizadas apoiando um projeto de poder, de perpetuação no poder, de dirigentes que tratam o Flamengo como um brinquedo na estante. Cara, se o Flamengo fosse um lugar sério, a família Duns jamais pisaria no clube. Jamais. Ah, mas o filho, ele não é responsável pelos erros do pai. Nesse caso, deveria ser. Todo mundo que tem conhecimento sobre o que o Duns pai fez, no caso o Zico, não é pra amaldiçoar, não é pra você dar porrada, mas você tem que evitar que aquela genética ali pise no clube de regata do Flamengo de novo, porque é um tipo de erro que você não tem como errar daquele jeito de novo, né? Porque não tem outro Zico, pô, nunca vai ter outro Zico. E mesmo assim ele mijou, pisou no Zico, pisou na instituição Flamengo, consequentemente, tratando o Zico daquela maneira, e o Zico só volta falando, o Zico fala que só vai voltar quando o Duns pai estivesse fora do clube, pra você ver, né, o que tá, um cara que não fala mal de ninguém, um cara que não entra em rota de colisão com ninguém, com o Zico, unanimidade, amado por todos. Você vê o que é o Duns pro Flamengo e pro nosso Deus, pro Zico, né? Então, espero, cara, quero muito ser campeão esse ano, Campeonato Brasileiro, Libertadores, se der a Copa do Brasil, mas eu acho que a luta mais importante, como o Márcio Braga disse, e as pessoas estavam zombando nessa mesma publicação, é a eleição em dezembro, e tem muita coisa em jogo ali. Tem muita coisa em jogo, principalmente o futuro do Flamengo, ao ponto de a gente conseguir, em determinado momento, realizar esta utopia, que hoje é utopia, mas em algum momento vai se tornar realidade, entrando gente séria, da gente realizar a utopia de ter uma hegemonia no país e na América. Quando a gente ganha 2 brasileiros seguidos, isso a gente almejou, né? 2019 muito mais, mas 2020, quando a gente ganha o brasileiro, faltando 10 rodadas, quando a gente pega 2022, um brasileiro na Copa do Brasil, a gente chega perto, a gente consegue vislumbrar como as coisas são. Muito embora depois de 2019 esses cenários todos tenham acontecido no vamos lá porra, né? No tentativa e erro. Então, essa eleição, tirando essa gente, tirando a continuidade da gestão Landim e todos esses crápulas que passaram, como Kleber Leite, Patrícia Morim, que tá todo mundo no mesmo grupo deles, né? Muito embora ignorando que Maurício Gomes, Valim e BAP em algum momento tenham feito parte da mesma gestão, mas pensam de uma maneira diferente, quero acreditar que, né? Mas em dezembro a gente tem essa luta pra gente conseguir, finalmente, ao menos vislumbrar um horizonte que a gente pode caminhar e chegar no destino do Flamengo capaz de projetar a temporada, as temporadas, no médio e longo prazo,
disputar e ser campeão. Finalmente concretizar a nossa tão sonhada hegemonia, porque muito embora tenha a SAF, muito embora alguns clubes tenham se ajustado, o Flamengo é uma coisa incomparável, né, Bui? Isso sem ufanismo nenhum. Tem o famigerado vídeo do Calil falando que quando arrumar o Flamengo acabou o futebol brasileiro. Tá muito perto. Tá muito perto. Em algum momento da história isso parecia um sonho distante, muito distante. E que a gente não veria, né? A nossa geração não veria. Tá muito perto. Assim como tá muito perto também, caso o Dunche se reeleja, tá muito perto do Flamengo cagar completamente todo o trabalho feito desde 2013. Então, a nossa grande luta em 2024 é a eleição em dezembro, para que as coisas não degringolem e o Flamengo consiga realizar o seu máximo potencial. E essa pauta é fundamental porque, como falei já nos últimos dias, né? Essa ideia de que as pessoas estão tendo de que o Flamengo está largado, é fundamental que as pessoas compreendam que isso não é uma casualidade, que isso não está acontecendo a caralho, né? É importante a gente poder já se distanciar dessa ideia de que é única e exclusivamente uma incompetência. E não é sobre isso. É um projeto, é o eterno criar dificuldade e vender facilidade. Então a gente está vendo uma situação, está aberto, você vê pelos apoios que as chapas têm, pelas movimentações que estão acontecendo. Essa eleição é a eleição mais importante desde 2012, tranquilamente, né? Então assim, a gente precisa focar nisso e tratar esses caras como inimigos do Flamengo, que eles são. Essa é a verdade. E quem tiver com eles é inimigo do Flamengo igualmente. Então a gente precisa tratar dessa maneira pelo bem do próprio Flamengo, né? Porque a gente precisa lutar, né, pela nossa sobrevivência, pela sustentação do nosso projeto e para que se realize da melhor forma possível.